Continuando no Sermão do Monte, então, Mateus capítulo 5. Na introdução do nosso culto dessa tarde, nós lemos o versículo 19, relembrando aquilo que antecede essa sessão do sermão, essa parte do Sermão do Monte que Jesus está proferindo e onde nós nos propusemos a meditar ao longo dessas semanas. Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Nós vimos então que ele veio cumprir, e ele cumpriu toda aquela lei cerimonial que apontava para Cristo. Ele cumpriu aquilo que era revelado ali, mas ele também nos ensina que a lei de Deus não caiu. Ainda a justiça de Deus deve ser praticada. Por quem? Pelos ímpios? De modo nenhum. Nós devemos praticar a palavra. Os salvos, o povo de Deus, precisa obedecer a palavra de Deus, não para ser salvos, porque nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas justamente porque somos salvos, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para a prática das boas obras, que são justamente aquelas coisas que pertencem à lei de Deus, a lei perfeita, maravilhosa de Deus. Mas Jesus se põe então a mostrar, mesmo para nós, irmãos, a que ponto vai a nossa fraqueza, a que ponto vai a nossa fragilidade, onde mesmo sendo pessoas regeneradas, nós ainda estamos sujeitos às coisas da carne, onde nós somos tão infinitamente incapazes de guardar de fato o que Deus requer de nós. Tamanha a nossa iniquidade. Porque ele diz, por exemplo, como nós já vimos, a lei diz: não matarás. E os homens acrescentaram detalhes. Mas Jesus mostra o espírito da lei, o propósito da lei, e que faz com que nós, que nunca matamos ninguém, possamos nos sentir verdadeiros assassinos, homicidas. Porque ele diz: se nós aborrecermos alguém, é como se nós já tivéssemos praticado o homicídio, como se nós tivéssemos matado alguém. Na verdade, o ódio, o rancor dentro do nosso coração por alguém já faz com que nós sejamos condenáveis. É lamentável que nós vemos, mesmo no meio do povo cristão, ou pelo menos dito cristão, muitas vezes tantas rusgas e tanto ódio sendo disseminado, por exemplo. Então, é revelada essa iniquidade do homem. Talvez nós possamos dizer: mas é que no meio chamado cristão tem muitos ímpios, né? Então é por isso que acontece. Não, eu diria para vocês, irmãos, de fato, muitas vezes isso acontece porque existem muitos ímpios no meio do povo de Deus. Mas também muitas vezes o próprio povo de Deus não está enxergando para a gravidade das suas atitudes, para a seriedade das suas atitudes. Hoje, nós vamos meditar num outro ponto que Jesus levanta, que envolve toda a relação da fidelidade conjugal. Ele trata aqui do adultério e do divórcio. Vamos ler então a partir do versículo 27, Mateus 5, versículo 27. Ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, ou de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro assim, desculpem, até aqui, versículo 32. Vamos parar aqui. Então, nós temos 2 pontos aqui, né? O adultério e o divórcio. Eles estão relacionados, irmãos. Vamos remoer um pouquinho isso aqui. Foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Quando Deus estabeleceu o casamento, estabeleceu a família ali no Éden, Ele determinou união entre um homem e uma mulher. A constituição de uma família parte daí. Nós já temos visto que acabou sendo aceito muita coisa por conta da iniquidade do homem. O próprio divórcio, como nós vemos depois citado aqui, foi aceito, introduzido na própria lei, mas por uma deliberação, não por vontade expressa de Deus. Não se pode considerar essa a vontade divina. Nem o divórcio, nem o adultério. A infidelidade conjugal. A lei determinava com clareza que o adultério não deveria ser praticado. Não adulterarás. Por um bom tempo, as leis no nosso país mesmo, elas foram ainda baseadas relativamente na palavra de Deus. O adultério era tido no nosso país como crime. Hoje não é mais. As leis dos homens, elas se adaptam às conveniências da sociedade. Infelizmente, a cada tempo que passa, as leis dos homens se distanciam ainda mais da lei de Deus. É verdade que nós vivíamos um tipo de uma fantasia, uma hipocrisia, porque o adultério, infelizmente, era praticado em larga escala. E eu não sei se em algum momento nesse país, de fato, alguém foi punido criminalmente por adultério. Talvez tenha sofrido algumas perdas, algum prejuízo legal, talvez perder direito a alguma coisa, sendo comprovado o adultério. Não estudei a respeito disso, não pesquisei mesmo, nunca fiz isso, para verificar se historicamente alguma vez houve alguém punido criminalmente por isso. Mas deixou de ser crime. Por quê? Porque a nossa lei, assim como tem acontecido em grande parte do mundo, ou talvez no mundo todo, as leis vão se adequando aos costumes dos homens. Uma vez que o adultério se tornou tão comum,
não havia como manter isso como um crime. Até porque muitos dos juízes que haveriam de julgar e de repente condenar alguém, você cometeu o crime de adultério, ele não poderia condenar alguém sendo que ele mesmo era um adúltero. Eu não estou dizendo que todo juiz é adúltero, mas ainda que baseado no Código Penal, Código Civil, sei lá, se isso estava determinado ali como crime, se a nossa Constituição, se as nossas leis em algum lugar diziam que era crime, ele deveria julgar assim. Mas talvez ao julgar dessa maneira ele estivesse julgando a si mesmo. Então se achou muito mais conveniente mudar isso na nossa legislação. Da mesma forma o divórcio. Não existia o divórcio na nossa legislação. Existia o desquite. As pessoas podiam se separar, mas legalmente não podiam se casar de novo, a menos que fossem casar em outro país onde isso era permitido. Mas também, a bem da modernidade, uma vez que todo mundo estava se separando e se juntando com outros, né, vivendo maritalmente, então por que não consagrar também a figura do divórcio na nossa própria legislação? Mas por que essas leis foram mudadas? Porque foram se adequando, não a Deus, mas foram se adequando aos homens. É isso que nós temos que enxergar. A nós, a população, o povo pratica essas coisas. Para tristeza e desespero, cada vez mais nós vemos o povo chamado cristão praticando essas coisas. Mas Jesus fez um agravo sobre essas situações. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se ele pensar nisso, se ele alimentar aquele desejo, cobiçoso, malicioso, na verdade, ele já, na sua mente, no seu coração, ele já está praticando aquilo. Não foi às vias de fato, não praticou, talvez ainda, mas está buscando uma oportunidade para fazer. Talvez ele não tenha coragem de fazer, mas o desejo do coração dele é de fazer aquilo. Então, Jesus mostra aqui para nós, irmãos, que a situação é muito mais grave, muito mais delicada, porque ela afeta a vida até de pessoas que a sociedade diria que são inculpáveis, mas não é bem assim. Diante de Deus, todos nós somos feitos culpáveis, se não em todas essas coisas, na maioria delas. Porque aquelas coisas que passam pelo nosso coração, muitas vezes as pessoas não podem nem verificar isso, porque talvez nós nem esbocemos nenhuma atitude para deixar transparecer aquilo, ou procuramos esconder, mas o nosso sentimento, o nosso pensamento passa por aquilo. Compete a cada um de nós se livrar daquilo que nos perturba, aquilo que nos prejudica e nos faz pecar. É por isso que Jesus diz: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti.
Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Ele reforça essa mensagem. Por quê? Qualquer coisa dessas, qualquer coisa que você tenha que sacrificar é melhor, menos problemático do que você se ver condenado. Ele diz: essas atitudes são, na verdade, daqueles que são destinados à condenação eterna. O divórcio. Qual a relação que o divórcio tem com o adultério? Jesus ensinou aqui o seguinte: primeiro, o divórcio não era para existir. O que acontece quando ocorre um divórcio, por uma circunstância qualquer, nesse tempo, o divórcio só podia partir do homem. Transportando para a nossa realidade, o divórcio pode partir de ambos os lados, tá certo? A mulher também pode pedir divórcio. Mas o que acontece? Quando uma das partes pede o divórcio, ou dá a carta de divórcio, como era colocado aqui, porque ali não tinha nem o que julgar, pedir, bom, legal. A gente fala pedir divórcio, um pede para o outro, isso não existia. Ele dava a carta de divórcio, olha, não quero mais ficar casado com você, e acabou. Mas se não havia uma razão plausível diante de Deus, o que acontecia? Aquele homem que dava a carta de divórcio para aquela mulher, ele estava, primeiramente, ele mesmo se liberando para se ligar a outra mulher. Embora a lei reconhecesse isso, mas nós vemos que isso era ilícito diante de Deus, aquele que criou o casamento, macho e fêmea. O homem que deixará pai e mãe e unir-se-á, apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então aquele conceito de casamento divino, ele é esfacelado pelo divórcio. Porque o homem que dá a carta de divórcio, Jesus está dizendo, primeiramente, isso fica implícito nas palavras de Jesus, primeiramente, ele está se retirando para poder adulterar. Porque o que ele quer é dispensar aquela mulher para ter outra. Senão ele ficaria com aquela mesmo. Mas também, isso Jesus explicita aqui, ele diz, aquela mulher divorciada, ela é enviada ao adultério. Ela é colocada no mundo para isso. Uma vez que ela não estava mais casada, dificilmente uma mulher iria voltar para a casa dos pais. E o que geralmente acontecia é que ela acabava se tornando mulher de outro. Mas ela era casada com aquele primeiro. Ela estava sendo enviada ao adultério. Se fazer mulher de um outro homem que não era o seu marido. Embora isso tenha sido por iniciativa do seu próprio marido, ao dizer que eu não te quero mais. E ainda mais, aquele que viesse a se casar com essa mulher, também se tornaria um adúltero. Então, olha só que bagunça, né? Nós tínhamos um casamento, duas pessoas se uniram em um só, eles se divorciam, ele se separa daquela mulher para se unir a outra. Em algum tempo, se não de imediato, ele já vai buscar outra.
ele vai adulterar. Aquela mulher que casar com ele também vai estar em adultério. A mulher que ele dispensou também vai entrar em adultério. E o homem que se casar com ela também vai cair em adultério. Então nós temos 4 adúlteros envolvidos nessa história. Possivelmente. Talvez algum deles não se case novamente. Mas olha que situação terrível. O casamento, o matrimônio, ele deve ser visto realmente como alguma coisa sagrada mesmo. Ele é sagrado, ele foi estabelecido por Deus. Não se pode desfazer um casamento por qualquer coisa. Aliás, diria assim, por quase nada. Por que eu digo quase nada e não digo nada? Porque nós vamos ver, Jesus aqui abre um único precedente viável ao divórcio. Mas o casamento, em regra, a regra geral, ele é indissolúvel. Indissolúvel. E ele é indissolúvel por quê? Porque Deus disse isso. Deus estabeleceu assim. Então ele é sagrado não porque nós o colocamos como sagrado, mas o casamento é sagrado porque ele é sagrado. Porque ele é uma instituição de Deus, do Senhor Criador. É difícil a gente olhar como são os relacionamentos humanos. A gente tem visto aqui nas nossas meditações a respeito da família, a dificuldade de a gente se relacionar com alguém pecador e desse alguém se relacionar com a gente, com os nossos próprios pecados. Mas, via de regra, o que acontece com os homens é que eles se esquecem daquilo que eles sentiram no início. Talvez alguém diga, mas era só uma paixão momentânea. Esse é um dos grandes problemas, porque se alguém se casa movido só por uma paixão, se existe talvez um motivo momentâneo que motiva, que impulsiona aquele casamento, mas aquilo não é algo que se veja como duradouro, então isso é um problema. É onde nós mencionamos, olha, ninguém se casa com alguém só pela beleza, porque tenha certeza disso, a beleza ela vai passar. Alguém pode chegar a ser uma senhora ou um senhor bonito para a sua idade, mas ele não vai conservar aquele frescor, né? aquela pele, aquela vivacidade que tinha quando era jovem. Me fez lembrar agora a brincadeira do irmão Amarildo, né? Quando eu falei sobre a metade da laranja, eu falei que a metade da laranja está um bagaço. Realmente, muitas vezes, vai chegar lá na frente e nós vamos ver que aquele que era a metade da nossa laranja, como diz, né? Nós vamos ver que está um bagaço, mas talvez se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que nós também estamos um bagaço. Então, ninguém se mova, a beleza é uma coisa passageira, a jovialidade é uma coisa passageira, talvez existam outras coisas que sejam passageiras. Não se prenda a isso para mover, né, a um casamento. Tem que haver alguma coisa muito mais consistente
para que alguém se envolva num relacionamento que é para durar a vida toda. Quando você é jovem, né, pensar em casar com alguém, pense nisso. Você vai estar casando com alguém para o resto dos seus dias. Você vai estar se unindo àquela pessoa para o resto dos seus dias. E esse alguém, essa moça ou esse moço, né, tem que ter para você aquilo que basta para que você queira realmente viver o resto dos seus dias, ou os dele, né? Vamos ver quem morre antes, mas para você viver esses dias pela frente, dias, anos, para você viver com aquela pessoa. Tem que haver alguma coisa consistente, que fundamente essa união. Um casamento não pode acabar por qualquer motivo banal. Um matrimônio é feito para a vida toda. Aquela expressão que está lá em Gênesis, quando diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, ou apegar-se-á, aquela palavra tem um sentido forte, é o sentido de cimentar, de firmar, é uma coisa para ser colocada ali, para ficar. Não é uma coisa fincada na areia, que, bom, a hora que bater uma onda, um vento, pode cair. Não, é alguma coisa fixada para ficar. Esse é o sentido da palavra ali, mais ou menos, né? Se eu pude me expressar relativamente bem, mas para a gente entender, eu acho que já é o suficiente. Bom, um casamento tem que necessariamente ter uma base firme. É triste quando nós olhamos para um casal que estuda, que cogita a ideia da separação, por algum desses motivos que não são bíblicos. Talvez, mas eu não sabia que era assim. Deveria ter se informado melhor. Ou você confia em Deus, não vá na empolgação, né? Quem vai casar ainda, não vá na empolgação. Case sabendo onde você está entrando. Nós vimos o caso de Rebeca hoje de manhã, que nem conhecia Isaac, e ela aceitou ir para casar com ele. Foi realmente uma confiança em Deus. Mas ali tinha todo um conjunto de circunstâncias que envolvia essa situação e que levaram Rebeca a aceitar ir para encontrar e conhecer o seu amado, que seria seu amado, porque até aí não era, porque ela nem conhecia. Nós precisamos saber se realmente tem coisas que são suficientes para nos atrair e nos fazer nos apegarmos àquela pessoa para o resto da nossa vida. Então, quando se cogita uma separação, uma coisa que eu penso que sempre deve ser dita àquele casal é fazer com que eles se lembrem do que motivou eles a se casarem. Por que é que alguém, né, resolveu casar com aquela outra pessoa? Por que aceitou? Se não pensou direito, se não orou, você tem que amargar as consequências do seu ato. Sinto muito dizer isso, mas é a realidade. Nós temos que ter responsabilidade de arcar com as consequências das nossas decisões.
Amém? Temos que levar a sério as coisas. Nós temos exortações da palavra de Deus suficientes para saber que certas questões na vida são extremamente sérias e que as nossas decisões vão trazer consequências, boas ou ruins, na nossa vida. Ah, mas naquela época eu não tinha sabedoria para isso, naquela época eu não era convertido ainda. Não há muito o que fazer, a não ser confiar em Deus e clamar, fazer sua parte como um cristão e clamar a Deus por misericórdia, para com você, para com outra parte, porque você se fez uma só carne com aquela pessoa. Bom, mas deve ter alguma coisa que te motivou a casar, né? Então às vezes a gente precisa viajar no tempo. Espera aí, o que é que me motivou a casar com essa pessoa? Então, talvez eu tenha que voltar lá e me apegar àquelas coisas, se é que elas eram consistentes. Se eu voltar lá atrás e chegar à conclusão, falar, não, eu me casei porque ela era a mais bonitinha da turma, então não tem como. Você vai ver que você se baseou lá atrás numa coisa inconsistente. Tem gente que... Vocês sabem que uma das maiores causas de separação é a falta de dinheiro, né? Muita gente diz, acabou o dinheiro, acabou a harmonia no lar. E tem gente que casou, quando casou, o seu noivo ou a sua noiva parecia um chamado bom partido, estava bem encaminhado pelo menos, mas depois, talvez no desenrolar das coisas, da vida, não se deu bem, faliu, não se desenvolveu profissionalmente, não conseguiu uma boa condição de vida e agora estão passando apuros. Se você se baseou também numa situação financeira, também você está se apegando a uma coisa que é extremamente, se não me engano a palavra é volátil, ela muda. Tem muita gente que era pobre, pé rapado, e na vida prosperou materialmente também. E tem gente que era bem de vida, vem de família boa e não era preparado para a vida, não teve condição de se desenvolver, não se deu bem por algum motivo, de voltar de trabalhar, alguma coisa assim, sei lá, ou que o mundo chama de azar. E aí, se você se apegar a isso também, talvez você perca um bom casamento. É lógico que eu não estou falando com isso que uma moça deve ir casar com um vagabundo, né? Pensando, bom, quem sabe ele muda. Mas nós temos a condição de conhecer alguém e saber alguém que é batalhador, que leva as coisas, leva a vida a sério. Talvez ele prospere na vida, talvez não. Mas se você ama essa pessoa suficientemente, mesmo ele sendo pobre, não faz mal se daqui a 20, 30 anos ele vai continuar sendo pobre. Você vai continuar amando essa pessoa do mesmo jeito. Né? E se ele prosperar, ficar rico, amém, você embarcou junto com ele nisso. Mas eu quero dizer, um casamento nunca pode ser baseado em coisas que mudam tão facilmente. Tem que haver consistência naquilo que motiva uma união. Por quê? Porque é isso que vai dar sustentação depois. Além da convicção, é claro, de que nós temos um compromisso diante de Deus, um compromisso firmado diante de Deus. O casamento é assim. Como eu disse, Jesus só abre um precedente, onde um adultério não vai gerar adultérios. É quando o adultério já aconteceu.
Notem que ele faz uma observação, e aqui eu vou tecer algum comentário. No versículo 32 ele diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, então faz que ela cometa adultério. Por que é que quando o motivo do repúdio, do divórcio, for então fornicação, ele não está fazendo com que a mulher cometa adultério? Porque na verdade ela já cometeu. E embora isso tenha sido dito no sentido do homem para a mulher, a verdade é recíproca também. O adultério, ele é a única motivação justa, biblicamente, para uma separação. Paulo, quando fala sobre o casamento, lá em 1 Coríntios 7, ele fala que o casamento é indissolúvel. Ele trata ali de uma regra geral, ele está tratando do casamento. Jesus relata a respeito do casamento também, mas aqui ele está falando do divórcio, e é por isso que ele entra nesse detalhe. Nos outros evangelhos isso não é mencionado, então alguns questionam, e é isso que eu quero abordar aqui um pouquinho com vocês. Porque também nos outros evangelhos, Marcos, Lucas, essa passagem é citada sem mencionar essa observação de Jesus, a não ser por fornicação. Então, esse é um argumento para ser usado contra essa legitimação do divórcio. Bom, se alguém quiser interpretar assim, mas aí nós temos que descartar Mateus 5,32. Assim como temos que descartar também Mateus 19,9. Dê uma olhada lá. Mateus 19,9. Jesus disse o seguinte aqui: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Tem aqui, ele fala daquele lado que eu mencionei, né? Ele próprio comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus menciona essa observação: se alguém repudiar ou der divórcio para sua mulher, a não ser que seja por causa de fornicação, então ele está cometendo adultério, está encaminhando também a sua esposa, ou no caso aí tida como ex-esposa, para o adultério. Então, como eu disse agora há pouco, então nós temos que descartar ou dar um outro entendimento para o que Jesus diz aqui nessas duas passagens, se nós formos aceitar que nem essa razão justifica. As palavras aqui para adultério, elas são diferentes no grego. Existem duas palavras usadas aqui. Quando fala a respeito qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa de fornicação, tá? Então, uma palavra aqui é porneia, a outra é moikeia. O que acontece? Uma delas é mais genérica, e a outra, onde é traduzido aqui como fornicação, em impureza sexual. Tá? E a outra é explicitamente adultério, a infidelidade conjugal.
Então, se tenta dar uma interpretação para essa palavra inicial, a não ser que tenha sido por fornicação, que seja o caso de descobrir, né, o camarada casa e descobrir que a sua mulher já não era virgem. Então ele pode dar carta de divórcio. Esse é o entendimento. Muitos estudiosos que são contrários totalmente ao divórcio dão essa interpretação. Eu não sou favorável ao divórcio. O divórcio é uma aberração. Mas nós temos que entender a palavra de Deus como ela é. Notem o absurdo dessa alegação. Se um homem descobrir que se casou com uma mulher que já não era virgem, ele não é o único homem dela, o primeiro, então isso motivaria o divórcio, permitiria. Mas ela não era nem casada com ele ainda, quando isso aconteceu, certo? Então, esses defensores dessa ideia entendem que esse seria um motivo para ele dar a carta de divórcio. Mas, então, se a infidelidade, se a fornicação dela ocorrer dentro do período de casamento, não dá direito. O que vocês acham disso? Parou para pensar na lógica? É muito mais grave, concordam comigo? Descobrir que depois de haver firmado um compromisso, depois de haver sido selado um compromisso de casamento, de união entre os dois, um dos dois foi infiel, do que descobrir que alguém antes, né, de ter tal compromisso, quer dizer, ele não foi infiel comigo, mas porque ele não era virgem. É uma aberração ou não é? É um entendimento forçado, esse de dizer que é essa a situação. Tudo bem que muitos irmãos sinceros possam estar defendendo essa posição, porque a intenção deles é se apegar às outras passagens que não tratam disso e tratam com firmeza que o casamento é indissolúvel, e nós realmente devemos defender isso, que o casamento, a preservação do casamento deve ser defendida até com unhas e dentes, até as nossas últimas forças. Mesmo o caso de fornicação de uma das partes, também Jesus não está dizendo que necessariamente o cônjuge tem que dar divórcio para o outro, porque existe o fator perdão, tá certo? Dá direito? Segundo Jesus, dá o direito de uma mulher, de um homem se divorciar nessas condições. Isso não é tratado na lei. Por quê? O que a lei dizia? Bom, se a mulher não agradar os teus olhos, alguma coisa, né, não te agradar, se ela queimou a comida, se ela cozinha mal, e você está cansado de comer comida queimada, dá carta de divórcio para ela então. Mas isso você iria banalizar o divórcio e o casamento. Mas era concedido o direito a eles se divorciarem. Pela lei, Jesus está dizendo, não, o homem não deve se divorciar por essas coisas banais. Se ele fizer isso, ele está conduzindo todos os envolvidos ao adultério. Mas lá no Velho Testamento, quando havia fornicação de uma das partes, o que a lei preceituava? Vocês lembram? Seja extirpado da congregação. Ou seja, o adultério era crime. E a pena do crime de adultério era morte.
Então, a mulher adulterou, foi comprovado, a pena dela seria a morte. Ela morrendo, ele ficava viúvo, sozinho, solteiro, podendo casar com outro. É assim. Mas por outro motivo, não. O que eles estavam fazendo era, por nada, levando todo mundo envolvido ali ao adultério. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que dificilmente nós encontramos alguém se achegando à igreja com uma condição regular, vamos dizer assim, uma condição, os dois são casados direitinho, sempre foram, né, uma família. Sempre que alguém chega, ou não são casados legalmente, um deles já é divorciado, ou são casados, mas têm filhos fora, com outros. Todo mundo chega enrolado, né? Quase 100% das pessoas que se achegam hoje vêm assim. É o mundo que nós vivemos. Compete à igreja pregar a palavra de Deus, orientar para que esses que se achegam, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles se convertam e que eles sejam orientados na palavra de Deus, para que a vida deles seja ajustada e que as feridas sejam devidamente saradas. Tem pastores que defendem a ideia de que a igreja não pode receber ninguém que tenha sido divorciado. Sabe? Eu vou um pouquinho além do nosso texto aqui, irmãos. O que dizer disso? Alguém que foi divorciado, né? Teve uma primeira mulher, por exemplo, se separou, conheceu outra pessoa, se juntou, casou com ela, vem, se converte. O que fazer com ela? Batiza ou não batiza? Recebe ou não recebe? Se não batizar, não vai poder receber ela na igreja. Ela vai ter que se sujeitar, se submeter à ordenança do batismo. Certo? Mas nós não podemos ter na igreja alguém divorciado, dizem alguns pastores. Irmãos, essas pessoas, se elas se converteram, se o divorciado ou qualquer outra condição que afronta a palavra de Deus, tá? Se ele se converte, se ele vem arrependido ao Senhor, ele vai ou não vai para o céu? Ele vai ou não vai ser salvo? Ele vai ou não vai estar no reino de Deus? A igreja é santa, a igreja deve ser pura, mas ela não pode ser mais pura do que o céu. Se Jesus lavou os pecados de um mentiroso, ele lava os pecados de um divorciado também. E de um criminoso. Não há limites para o sangue de Jesus lavar pecados. Amém? Que bom é a gente saber disso. Isso não quer dizer que a igreja é um lugar que as pessoas podem fazer parte vivendo de qualquer maneira.
Mas se elas têm um passado pregresso de alguma maneira, seus pecados, isso é absolutamente natural, porque Jesus veio justamente para os pecadores. Nós somos lembrados, nesses mesmos evangelhos em que nós estamos meditando, de que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os pecadores. Muita gente se indignava no meio religioso de Israel, reprovando as atitudes de Jesus, porque ele andava com publicanos, prostitutas. Mas é porque muitas dessas pessoas reconheciam o seu estado, e ao ouvirem a mensagem de Jesus, elas vinham ao arrependimento. E o papel da igreja é trazer pessoas aos pés de Jesus, pela pregação do Evangelho, que elas se arrependam, sejam quais forem os seus pecados. Agora, uma vez que nós estamos convertidos e integrados em uma igreja, no corpo de Cristo, nós temos que ser orientados pela igreja, ensinados a viver de uma maneira santa. E por mais que os nossos corações sejam impuros, irmãos, nós temos que andar distantes do adultério e do divórcio. Essas coisas são coisas das quais nós temos que fugir, porque são coisas naturais no meio do mundo. Um crente, uma crente tem que lutar para manter sua vida e seu lar íntegros dentro da palavra de Deus. Jesus nos exortou aqui a respeito do que aquele povo dito religioso da época fazia, e é para que nós enxerguemos as nossas fraquezas para não fazer o mesmo. Temos que ser lembrados, e eu quero concluir com isso, que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Todo verdadeiro crente, ele é justificado dos seus pecados, e ele é transformado por Cristo, a ponto de que as nossas obras, por mais que sejam imperfeitas, elas vão ser superiores àquela justiça hipócrita praticada pelos escribas e fariseus. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos lares com a sua palavra, com a direção dela, preservando nossos lares, preservando nossa igreja desses males, irmãos. Que cada um de nós possa olhar para as nossas vidas, para o nosso lar, para os nossos cônjuges, com a seriedade de saber que nós estamos lidando com coisas sagradas. Nós temos tal responsabilidade. O jovem que vai casar ainda, atente para as palavras que eu falei hoje aqui. Pense bem se você for entrar num relacionamento com alguém, se há base verdadeira para sustentar isso pela vida toda, essa união. Se não há, não se importe. O Isaac casou com 40 anos, você pode esperar também. Não se afobe, não. E tem um dito popular. Alguns ditos populares têm base bíblica, mas esse eu não me lembro de alguma coisa na Bíblia exatamente assim, mas o espírito dele é condizente. Ele diz, antes só do que mal acompanhado. Ah, é ruim ficar sozinho? É ruim, não é legal, não é bom. Mas é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, mal casado. Casado com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não
é idôneo, ou idônea, né? O rapaz casar com uma moça que não é idônea para ele, apta para ele, no sentido da Bíblia. Não é condizente com o projeto de vida que ele tem. A moça também que pensa em se ligar a um rapaz, se os ideais daquele rapaz estão distantes daquilo que você realmente pensa para a vida, não pense que você vai poder mudar ele, não. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente que casou com um descrente, depois ele se converteu. Ah tá, eu vou te dizer, Deus pode mudar corações. Mas não saia contando com que isso vai acontecer. Seja prudente. E nem pense que você vai mudar alguém. A gente não muda ninguém. Não muda. Só tem um que tem poder para mudar o coração, mudar uma pessoa. Deus mesmo. E nós não podemos obrigar Deus a mudar nosso cônjuge. Não podemos nem cobrar dele se nós embarcamos num relacionamento louco, imprudente da nossa parte. Não tem como a gente cobrar de Deus: Senhor, por que o Senhor não muda o coração dele ou dela? Por que o Senhor não converte? Não tem como cobrar, a responsabilidade é sua. Tá? Então pensa bem antes de embarcar em qualquer situação assim. Para os casados, irmãos, nós temos uma responsabilidade de preservar nosso lar santo. O matrimônio, o leito sem mácula, poder terminar a nossa vida dizendo que nós fomos fiéis às nossas esposas e amamos a elas, como Cristo foi fiel e amou a igreja. E a esposa poder terminar seus dias dizendo que foi fiel ao seu marido, como a igreja deve ser fiel a Cristo. Que nós possamos andar juntos de verdade nos nossos propósitos. Muitos casais estão andando bem separados, bem distantes nos seus ideais. Teve um tempo que virou moda, eu lembro, acho que isso lá para os anos 70, entre alguns casais, adotar a ideia de camas separadas. Depois, alguns casais começaram a viver em quartos separados, né? Eu quero independência. Até o ponto em que alguns casais passaram a viver em cidades separadas. Tem casais que vivem assim, artistas, políticos, um vive numa cidade, outro vive em outra. Um vive em Brasília, outro no Rio de Janeiro. Um vive em São Paulo, outro não sei aonde. Tem muita gente que vive assim e diz que é casado. O casado, ele tem que viver junto e não se apartar para não dar espaço para o diabo trabalhar. Mas nós só podemos andar juntos fisicamente se nós andarmos juntos, de fato, nos nossos propósitos. Isso é mais importante. Para não dar oportunidade do adultério ou do divórcio. Cuidemos bem dos nossos lares, dos nossos casamentos. Amém?